um advogado utilizando o explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em configuração original, para organizar seus arquivos de processos por ano, abre uma pasta local de seu computador chamada Processos e cria 3 novas pastas vazias, como se vê a seguir. Ao clicar com o botão principal do mouse, mantendo o botão pressionado, sobre o arquivo de texto fechado no momento, 2020 SP23167.docx, visto na imagem e arrastar até a pasta de nome 2020, soltando nesse momento o botão pressionado a ação será: letra A, ficarão selecionados o arquivo e a pasta 2020. Letra B, excluir o arquivo definitivamente. Letra C, mandar o arquivo inicialmente para a lixeira. Letra D, mover o arquivo para a pasta 2020. E a letra E, copiar o arquivo para a pasta 2020. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Acompanha comigo aqui passo a passo sobre o que nós vamos conversar agora. Quando, pessoal, nós utilizamos por padrão dentro do explorador de arquivos do Windows 10, o ato de arrastar arquivos ou pastas utilizando o botão esquerdo do mouse, que é o botão primário na configuração padrão, embora isso possa ser alterado nas configurações, nós estamos falando da configuração padrão. Então, arrastar arquivos utilizando o botão esquerdo do mouse, esse botão primário, nós temos as seguintes situações. Por exemplo, se eu arrastar esse arquivo que vocês estão visualizando aqui para uma outra pasta dentro da mesma unidade, ele move o arquivo. E mover significa que esse arquivo saiu da pasta de origem e passou a constar na pasta de destino. Será a parte mais importante da questão, ter observado que de fato ele arrastou o arquivo de uma pasta para outra dentro da mesma unidade, certo? Isso move o arquivo. Deixa eu mostrar aqui na prática. Por exemplo, eu tenho esse arquivo curso.xlsx aqui, que está armazenado na pasta Rodrigos, que é uma subpasta da pasta teste da unidade C, e eu arrasto esse arquivo para a pasta aulas hoje, que é da mesma unidade C. Como eu estou arrastando um arquivo dentro da mesma unidade, o próprio Windows diz mover para tal pasta, porque eu estou arrastando na mesma unidade, então ele está movendo, ele saiu da pasta de origem e passou a constar na pasta de destino, certo? Isso é muito importante. Agora, e se eu arrastar esse arquivo desta pasta da unidade C aqui para a unidade F, por exemplo, aí eu estou arrastando arquivos em unidades diferentes. Quando a gente arrasta arquivos em unidades diferentes, aí nós vamos dizer que o arquivo será copiado. Percebe? Arrastar na mesma unidade move, retira da origem, passa a constar no destino, e arrastar em unidades diferentes, como aqui da unidade C para a unidade F, aqui do meu disco rígido para o pendrive, são unidades diferentes. Como são unidades diferentes, ele copia o arquivo, ele mantém o arquivo na origem e cria uma cópia idêntica no destino, certo? Como eu vou mostrar aqui, tem um arquivo na pasta aulas hoje, da unidade C, e vou arrastar esse arquivo para a unidade E. Unidade C para E são unidades diferentes. Aí ele está dizendo, ó, copiar para novo volume E, porque arrastar em unidades diferentes copia o arquivo, certo? Bem, pessoal, se eu arrastar o arquivo mantendo pressionado a tecla Ctrl, aí ele copia o arquivo e não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Se eu arrastar pressionando a tecla Shift, aí ele move o arquivo e não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Se eu arrastar pressionando o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo, ele cria um atalho para esse arquivo, também não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. E se eu arrastar mantendo pressionado a tecla Alt do teclado aqui, ele também vai criar um atalho no destino, não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente. Ainda podemos ter outras situações, como por exemplo, arrastar os arquivos utilizando o botão direito do mouse. Quando eu faço isso, quando eu arrasto um arquivo usando o botão direito do mouse, quando eu solto no destino, ele abre um menu, e nesse menu de opções eu posso escolher copiar aqui, mover para cá, criar atalho aqui e cancelar. Isso com o botão direito, que é o botão secundário na configuração padrão. Também podemos realizar as tarefas usando teclas de atalho. Por exemplo, selecionando o arquivo, eu posso aplicar o comando recortar, que é o Ctrl X, e no destino aplicar o comando colar, que é Ctrl V. Se for Ctrl X, Ctrl V, o recortar e colar, ele move o arquivo. Agora, se eu aplicar o famosíssimo Ctrl C e o Ctrl V, que é o comando copiar e colar, aí, claro, ele vai copiar o arquivo, e nesse caso também não importa se é a mesma unidade ou unidade diferente.
Depois de ter feito toda essa análise com vocês, pessoal, vamos voltar para a questão. Ficava nítido aqui na questão, porque ele mesmo disse, ó, que ele estava usando o explorador de arquivos, e observa o que ele disse aqui, ó, que para organizar os arquivos ele criou 3 novas pastas vazias. Quer dizer, ele criou 3 novas pastas vazias na mesma unidade. E aí o que ele fez, seguindo adiante o texto aqui? Ele arrastou esse arquivo para a pasta de nome 2020. Como estão todos na mesma unidade, porque em nenhum momento ele cita unidades diferentes, ele só diz que criou 3 pastas vazias, então ele está na mesma unidade. Então ele arrastou esse arquivo da mesma unidade para a pasta 2020, que está na mesma unidade. Então o que ele fez aqui foi mover o arquivo, porque simplesmente arrastando arquivos dentro da mesma unidade, ele move o arquivo. E mover o arquivo está na letra D de Dinamarca, que diz mover o arquivo para a pasta 2020, que então é o gabarito e a resposta da nossa questão.